Olá, bom dia. Deus te abençoe nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 24 de janeiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse primeiro horário da manhã, buscando o Senhor, buscando a sua presença, buscando a sua face, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 16. Nós vamos continuar do ponto em que nós paramos. Eu quero lembrá-los que hoje nós estamos em jejum como igreja. Nós temos como propósito do jejum hoje, que nós apresentamos ao Senhor no início do jejum dessa manhã, desse dia. Alguns começaram já à meia-noite desse dia, outros começaram já na quarta para virar para quinta, na terça para virar para quarta. Primeiro, buscar a face do Senhor, buscar a santidade nas nossas vidas, andando na sua palavra, porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Também pelas famílias, pelas ovelhas, por todos os pedidos que são entregues aqui na igreja todos os dias, que são enviados todos os dias. Oramos também pelas crianças, pelos adolescentes, oramos pela paz de Jerusalém e oramos também para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Diz a palavra que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Então a nossa oração é que o Senhor envie ceifeiros, homens e mulheres que amem as almas, que tenham paixão pelas almas, para alcançar aqueles que estão perdidos, para alcançar aqueles que precisam de Jesus, aqueles que estão afastados, em nome de Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos ler então esse texto que está aqui em Atos, capítulo 17, verso de número 16. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos para nós nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer a Deus por esse dia que está começando. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, para praticarmos e vivermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Lembrando que o meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Você pode pedir também nos comentários, nós vamos enviar para você. Você que quer atendimento, você que precisa falar com o pastor, é só mandar mensagem. Amém? Então, lendo aqui Atos 17, 16, lembrando que Paulo estava em Bereia, e ali nós vimos esse conselho extraordinário da palavra de Deus de ser como os bereanos, que são fervorosos na palavra, mas ao mesmo tempo eles confirmam, vão conferir se tudo aquilo que está sendo ensinado a eles, de fato é assim que a palavra ensina. Se aquilo que está sendo dito está dentro do contexto da palavra, para que as pessoas não sejam enganadas, amém? Com um versículo fora do contexto, para que homens usem isso como um pretexto para ensinar aquilo que eles querem e não o que a palavra de Deus diz. Mas o pessoal de Tessalônica, sabendo que Paulo estava ali em Bereia, eles então foram lá e Paulo teve que deixar rapidamente a cidade e ele vai para Atenas. E quando ele vai para Atenas, quando aqueles que o conduziram até Atenas voltam, eles passam a mensagem para Silas e Timóteo que eles deveriam se encontrar com Paulo com urgência em Atenas. E agora nós vamos ver o que estava acontecendo em Atenas. Versículo 16: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Era uma cidade idólatra, porque Atenas era o centro religioso da Grécia. Ali em Atenas, todos os deuses, com D minúsculo, claro, conhecidos pelo homem, eles podiam ser cultuados. Ali eles cultuavam todos os deuses conhecidos pelos homens. Então ali era uma salada, era uma confusão, era uma idolatria muito forte. E vendo isso, o espírito de Paulo estava angustiado, revoltado com toda aquela idolatria, onde as pessoas não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus criador, o Deus que nos criou, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E então, versículo 17, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Nós já falamos bastante sobre a sinagoga, por que Paulo ia primeiro na sinagoga, que Paulo, como judeu, tinha a porta aberta na sinagoga para pregar, para declarar Jesus. E o que Paulo fazia? Paulo declarava
que Jesus Cristo, na sinagoga, era o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Então ele mostrava que tudo que Jesus fez, tudo que aconteceu em Jerusalém, foi o cumprimento do Antigo Testamento para os judeus. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então ali também Paulo tinha oportunidade de pregar nas praças, porque havia essa curiosidade. Como era um lugar onde havia muitas filosofias, muita idolatria, muitas outras religiões, Paulo podia pregar nas praças também. Já para os pagãos, os gentios, Paulo pregava a partir da criação, para os judeus a partir do Antigo Testamento, apresentando Jesus Cristo. A versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos. O que são epicureus e estoicos? Eu vou rapidamente definir esses dois grupos aqui, essas duas vertentes filosóficas que havia naquele tempo, muito forte, enraizada em Atenas. Os epicureus, eles ensinavam que o objetivo principal do ser humano era evitar a dor. Então nós podemos ver isso hoje, essa filosofia, ela incrustada no ser humano. Amém? Que quer fugir da dor, que não aceita. Lembra de Pedro dizendo: Senhor, não te faça isso, não te faça isso. E Jesus repreendendo Pedro e dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Eles também eram materialistas, eles não negavam a existência de Deus, mas eles ensinavam que Deus não se envolvia nas questões humanas. E também que o corpo e a alma, eles desapareciam, eles se desintegravam quando a pessoa morria. Amém? Já os estoicos, eles pregavam uma filosofia de autodomínio, onde o objetivo da vida era alcançar um lugar de indiferença quanto o prazer ou a dor. E nós também vemos esta filosofia hoje em algumas religiões, amém? Onde prega essa indiferença contra o prazer ou a dor. A pessoa tem que chegar nesse estado onde ela não sente nem o prazer, nem a dor. Então, os estoicos, eles ensinavam isso, e esses dois grupos aqui contendiam com Paulo, que estava ali pregando a Jesus Cristo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Tagarela literalmente significa catador de sementes. Catador de sementes no sentido de que é alguém que pega uma semente aqui, outra semente ali, que não tem profundidade, que é superficial, que pega um ensino aqui, outro ensino lá e não sabe nem do que está falando. É nesse sentido que a palavra tagarela, né, significa. E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses, D minúsculo, pois pregava Jesus e a ressurreição. Amém? Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lendo e seguir adiante. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. E aí aqui ele explica aquilo que nós falamos lá no início. Por que Paulo pregava nas praças e ele tinha um lugar para pregar a palavra diferente dos outros lugares, onde as pessoas queriam ouvir? Pois todos, versículo 21, os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Amém? Então eles queriam sempre conhecer as últimas novidades. Havia muita idolatria, muita filosofia, muita outras religiões sendo pregadas ali. Então eles queriam saber o que Paulo estava fazendo ali e levaram ele para o Areópago. Areópago era um tribunal. Só que ele não foi levado lá, ele não estava sendo julgado de uma maneira formal, né, um processo. O que eles levaram lá o convidaram para ele vir lá e defender o seu ensino, aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava pregando ali, essa nova doutrina que eles desconheciam. Então, versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque ali era um lugar que se cultuava todos os deuses conhecidos pelo homem. Amém? Porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido.
pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo veio dizer, olha, eu vou anunciar para você esse Deus que vocês não conhecem. Vocês buscam, servem, cultuam tantos deuses, ouvem tantas filosofias de homens, mas hoje eu quero apresentar a vocês Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? O Deus desconhecido que se tornou conhecido, que veio até nós. Você já parou para pensar nisso? Que coisa tremenda! Esse Deus desconhecido para eles é esse Deus que vem e se apresenta para nós. Ele se apresenta a Abraão, já em Gênesis capítulo 12, apresenta-se a Moisés na sarça ardente, e ele se apresenta por fim a nós por meio de Jesus Cristo, enviando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que bênção, amados. Porque Deus ele veio até nós, ele veio se apresentar a nós, veio se revelar a nós. Amém? Como eu disse, para os judeus, a Paulo apresentava Jesus Cristo a partir do Antigo Testamento. Para os pagãos, os gentios, ele apresentava Jesus Cristo a partir da criação. Amém? Então, no versículo 24, ele diz, eu quero apresentar, veja como ele apresenta o Deus a partir da criação para os pagãos, para os gentios, né, para os gregos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Você já parou para pensar isso, que Deus não precisa de nada? Ele nos ama e ele não precisa de nada, na verdade. Ele tem tudo, mas mesmo assim ele nos ama. Então Paulo está dizendo, ele não precisa de nada, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Que coisa tremenda, amados, quando nós lemos e paramos para refletir na palavra do Senhor. De um só fez toda a raça humana. Escute isso. Quando Paulo afirma isso no versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, Paulo está dizendo assim, não houve mais de uma criação de homem e de mulher. Todos viemos a partir de Adão. Paulo está afirmando isso aqui no Novo Testamento. Ainda que existem algumas teorias lá, nós temos lá, né, em Gênesis, capítulo 6, principalmente, esse versículo, ele acaba com todas as teorias e ele deixa claro que todos nós viemos de Adão e Eva. Não viemos de outros, não houve uma outra criação. Amém? Diz aqui ainda, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, porque Romanos 3:25 fala sobre isso, fala que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Fala também em Romanos que o Senhor ele pode ser conhecido pelas coisas criadas. Então o homem ele é indesculpável nesse sentido. Versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. É interessante aqui nesse versículo, porque quando Paulo argumenta aqui, ele está batendo nos epicureus, firme, porque os epicureus acreditavam que não tinha criador, não havia um criador. E os estoicos, por sua vez, eles eram panteístas. Pan significa tudo, teísta vem de theos, que significa Deus, que tudo é Deus. Então, aqui Paulo está contradizendo tanto epicureus quanto estoicos, amém? Sendo, pois, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aqui muito batendo no panteísmo, em todos aqueles que creem que Deus, tudo é Deus, que fazem figuras e imagens de deuses, enfim. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, Romanos 3:25, que eu citei, fala sobre isso. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Amados, o arrependimento é o primeiro passo para nós conhecermos a Deus, para nós nos achegarmos a Deus. O arrependimento parte de um coração humilde que reconhece que nós precisamos de Deus,
que somos pecadores e que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio para nos salvar. Então nós cremos em Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, convertemos os nossos caminhos e passamos a andar com Deus. Amém? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Falando, claro, de Jesus Cristo. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Porque você sabe que eles não acreditavam na ressurreição. Muitos dos gregos ali não acreditavam na ressurreição corpórea. E é quando Paulo então começa a apresentar Jesus e dizer que ele ressuscitou dos mortos, então muitos começaram a escarnecer. E outros não, queremos ouvir mais sobre isso sobre essa nova doutrina. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e com eles outros mais. Então nós vemos aqui que sempre havia dentro daquela multidão aqueles que criam. Amém? E nós fazemos parte desses que creem em Jesus Cristo e que nós andamos com o Senhor. Por isso eu quero dizer que o Senhor te chamou para ser uma bênção. O Senhor está aí com você porque você tem andado na palavra, buscado o Senhor. Você ama a Deus andando na sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. Amém? Vamos orar? Nosso horário aqui hoje passou um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas casas com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor traga sobre todos nós nesse dia paz, proteção, saúde, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso trabalho, abençoe tudo que nós vamos fazer nesse dia, que o Senhor possa cobrir as nossas vidas e dos nossos amados com o sangue de Jesus e dar ordem aos teus anjos para estar ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Não esqueça, por gentileza, de dar like, não esqueça de compartilhar e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus, um ótimo dia.